Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Mateus, continuando o capítulo 4. Nós vimos o comecinho do capítulo no último programa e agora continuamos a partir do versículo 5 até ao versículo 11. Esses versículos descrevem as outras duas tentações que Jesus sofreu ali no deserto. Leia comigo então o texto da palavra de Deus, que eu espero que já esteja aberta na sua mão. Mateus capítulo 4, a partir do verso 5. Diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. É interessante percebermos aqui que o diabo, mais uma vez, de forma sorrateira, tenta convencer Jesus, tenta dissuadir Jesus ou fazer com que ele use o seu poder, use a sua prerrogativa como filho de Deus com propósitos errados. Até mesmo o Senhor Deus, que pode todas as coisas, não irá contradizer aquelas coisas que ele sabe que são erradas. Seus propósitos sempre permanecerão. Jesus, muito atento a isso e, sobretudo, cheio do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, é capaz então de contrapor Satanás e de vencer as suas armadilhas. No versículo 5, nós encontramos a informação de que, mesmo estando no deserto, talvez em visão, o diabo tenha levado Jesus até uma posição no templo, que é chamada aqui de pináculo. O templo tinha uma de suas pontas que logo em frente dava para um precipício muito grande e para um grande vale. Muitas vezes o sacerdote se colocava nesse pináculo do templo para tocar a trombeta todas as manhãs e anunciar a hora do sacrifício da manhã. Outra pessoa também que quisesse ver os primeiros raios do sol em um dia, ali também poderia subir, talvez para orar a Deus. E justamente nessa posição, o diabo coloca Jesus e, de uma certa maneira, ele faz com que Jesus contemple a possibilidade daquilo que ele menciona aqui no verso 6. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. O diabo, como o seu próprio nome diz, Satanás, é enganador, fez exatamente aquilo que ele fez lá no Jardim do Éden, quando ele questionou a palavra de Deus, fazendo com que Eva pensasse duas vezes acerca daquilo que Deus havia afirmado. O diabo aqui usa a própria Escritura, a própria palavra de Deus, para tentar colocar Jesus num ponto em que ele pudesse fazer aquilo que não era o propósito de Deus. De certo, os anjos poderiam assistir Jesus se assim fosse ordenado por Deus. De certo, essa escritura que Satanás citou é verdadeira, mas ele a citou de forma sorrateira e fora de contexto. Por isso Jesus lhe resistiu. E ainda que fosse verdade
que Deus pudesse dar ordem aos anjos, como nós vemos que no final, lá no verso 11, isso realmente aconteceu. Aqui era fora do propósito de Deus, aqui estava fora do foco do próprio Jesus, e é por isso que Jesus no verso 7 lhe responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso diz respeito a momentos em nossa vida em que podemos sucumbir à tentação de sermos descuidados, de sermos negligentes ao fazer alguma coisa, ao cumprir alguma tarefa, pensando que Deus pode nos proteger, pensando que somos guardados e livrados de todas as coisas. Jesus está nos ensinando que não podemos presumir de nada na vida. Nós precisamos estar debaixo do poder de Deus, da orientação de Deus, e não simplesmente contar que Deus vai fazer todas as coisas por nós. Devemos ser cuidadosos. Por exemplo, se você está dirigindo o seu carro, só porque você é um cristão, só porque você conhece a Deus, você não vai se precaver? Você não vai usar, por exemplo, o cinto de segurança, ou não vai tomar os devidos cuidados na estrada para que não ocorra um acidente, ou que você não sofra um acidente? Se agimos de forma negligente, estamos, na verdade, incorrendo naquilo mesmo que Jesus disse: estamos tentando o Senhor. Estamos simplesmente confiando no fato de que, por sermos filhos de Deus, talvez tenhamos direito a mais coisas ou tenhamos uma proteção extra e não tomamos o devido cuidado. Jesus está nos ensinando que devemos ser, sim, cuidadosos, cautelosos, e não podemos, como ele disse aqui, tentar o Senhor. No verso 8 temos a terceira e última tentação de Jesus. Assim diz o texto: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás aqui traz uma possibilidade de ludibriar ou de enganar os olhos de Jesus. O ser humano, especialmente o homem, ele às vezes é tentado e engodado por aquilo que ele vê. Pelos olhos pode entrar coisas que podem fazer o seu coração ambicionar demais ou querer demais, querer além do que realmente é possível. E olha que nós estamos aqui falando da segunda pessoa da Trindade. Jesus era o Senhor. Jesus era o Criador de todas as coisas com o próprio Deus, como nos diz o Evangelho de João no capítulo 1, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ainda assim Jesus entendia que naquele momento, ainda no corpo humano, não era chegada a sua hora. Ele ainda precisaria passar pelo vale da sombra da morte, ele teria que passar pela cruz. Ele entendia que no plano de Deus ainda faltava algumas coisas para se cumprirem, para que então ele pudesse ser Senhor de todas as coisas. Mas Satanás lhe dá a oportunidade de tomar um atalho, de vencer ou de ter o objetivo dele, que era ser Senhor de todas as coisas, sem ter necessariamente que passar pela cruz. Veja que ele diz assim: eu te dou todos os reinos desse mundo se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era um atalho. Era a possibilidade de alcançar um fim, sendo que o meio era diferente. Quantas vezes nós sofremos esse tipo de tentação? Quantas vezes nós somos tentados a pensar que os fins justificam os meios, ou seja, que nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira, ou podemos até mesmo usar meios escusos, desde que a finalidade, ou seja, o objetivo seja alcançado. Mas Jesus sabia muito bem que os fins não justificam os meios. Jesus sabia muito bem que ele não podia pegar nenhum tipo de atalho, ele não podia fazer nada que o desviasse do propósito de Deus, que tão somente era que ele passasse pela cruz. Sim, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Sim, ele é Criador de todas as coisas, mas aqui ele se sujeitou mais uma vez a Deus e não permitiu que essa proposta indecente de Satanás o ludibriasse, o enganasse,
para que ele tomasse um atalho em sua vida. Então o verso 14 registra: Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus mais uma vez reafirma a centralidade de Deus e o lugar de Deus em sua própria vida e se submete ao seu senhorio e diz: ao Senhor somente adorarás. Jesus não pegou nenhum atalho. Jesus resistiu à tentação de conseguir o seu objetivo de forma escusa, de forma alheia à vontade de Deus. E nos ensina que devemos fazer também o mesmo nessa vida. Não podemos tomar atalhos para chegar aos propósitos que Deus tem para nós. Temos que nos submeter ao Senhor e nos lembrar que só Ele é digno de adoração. Nós veremos no nosso próximo encontro, ao continuarmos o estudo do capítulo 4, a continuação dessa preparação para o ministério de Jesus. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.